Pronto. Ok, certinho. Ok? Vamos lá. Certinho, Gilmar. Ok, irmãos. Bem, nós terminamos a última lição. Na verdade, é o seguinte, esse estudo ele é dividido em 3 partes, né? 3 tópicos. O primeiro é os 10 mandamentos, que nós já estudamos. Eram 6 tópicos ali nos 10 mandamentos. Também o segundo seria o credo apostólico. Nós tivemos ali mais 8 aulas, né? A respeito do credo. Nós terminamos a semana passada. E hoje nós entramos aqui no terceiro tópico, que diz tópicos importantes da religião cristã. Nele, nós vamos ver a Bíblia, os sacramentos, a oração, o culto cristão e depois umas considerações finais, tá bom? Então, tudo no seu tempo aí, nós vamos estudando e mais algumas lições aí que tem ensinamentos bem importantes para a nossa vida cristã. E hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia, tá? Então, queria pedir aos irmãos aí atenção nessa aula e principalmente o seguinte, nós vamos ver daqui a pouco uma frase importante que todo mundo já ouviu, todos já ouviram isso, e às vezes soa como um jargão, né? E fica assim, né? Mas o que quer dizer isso, né? Então, diz assim que a palavra, ela é a Bíblia, né? É a nossa regra de fé e de prática. Então, isso é tão assim dito, né? Que as pessoas começam, às vezes, nem perceber o que quer dizer isso. Eu acho que esse estudo de hoje vai nos mostrar o porquê, né? Porque muitas vezes nós acostumamos com algumas coisas e não damos o valor devido. A verdade é essa. Então, quando nós começamos a meditar no assunto, nós começamos a perceber que damos muito pouco valor naquilo que nós estamos estudando, estamos falando. E eu gostaria de falar dessa frase, porque ela é tão dita, e todos já devem ter ouvido, e nós temos que valorizar mais isso. Nela está contido uma preciosidade, um volume muito grande de informações que é bom para a nossa vida espiritual, né? Então, vamos lá dar continuidade à nossa lição de hoje. Então, hoje a aula 15, a Bíblia. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A Bíblia. Deus, nosso Pai Celestial, nos concede os meios de graça, a Bíblia e os sacramentos, como canais da dispensação de suas bênçãos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas na aula passada foi falado a respeito dos meios de graça. E nele, alguém pode dizer assim, mas disse que era a Bíblia, os sacramentos, a oração e o culto, né? Então, não sei se os irmãos lembram, mas ali nós falávamos a respeito dos meios de graça objetivos e subjetivos, né? Então, hoje, nós vamos falar sobre os meios de graças objetivos, que são a Bíblia e os sacramentos. O que é objetivo, né? Aquilo que é usado com finalidade e propósito. Então, nós usamos a Bíblia com propósito e os sacramentos também, e tem uma finalidade. Por isso que eles são objetivos, tá bom? E os outros meios de graça são subjetivos, que é individual, aquela coisa de cada um de nós, né, com Deus. Isso é próprio de cada um mesmo, tá bom? Mas hoje nós vamos falar a respeito da Bíblia. Na aula seguinte, fala sobre os sacramentos. Então, nós temos aí os meios de graça sendo colocado em forma de 2 estudos. Um hoje, a Bíblia, e um domingo que vem, que é os sacramentos, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre os sacramentos, na aula que vem, com certeza, vocês tirarão as suas dúvidas, ok? Vamos lá.
Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo, de todos os seus benefícios, de onde vem ela? Essa é uma pergunta do Catecismo de Heidelberg, é uma pergunta no número 65. Faz uma pergunta e já tem uma resposta. E a resposta qual que é? Primeiro eu vou voltar à pergunta. Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo, de todos os seus benefícios, de onde vem ela? Então, se nós não cremos em Cristo, é vã a nossa fé. Não tem sentido. Fé em quê? Né? Não é aquela musiquinha que o pessoal cantava antes. A arte de viver da fé. Fé no quê, né? Não, nós temos fé em Cristo Jesus, como nosso Salvador. Então, a resposta é: vem do Espírito Santo, que a produz em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Olha só, uma coisa ligada à outra. Vem do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai nos dar o discernimento a respeito daquilo que nós estamos ouvindo, que a produz em nosso coração pela pregação do Evangelho, ou seja, pela palavra de Deus. O Espírito Santo coloca aquilo no nosso coração e esse entendimento, né? E a fortalece pelo uso dos sacramentos, que é mais um meio de graça, né? Eu não sei se os irmãos já sabem quais são os sacramentos. Se alguém quiser arriscar, aí pode falar já, porque a gente vai adiantando a aula seguinte. Pode ser? Se alguém quiser falar. São 4, né? Alguém arrisca? Então, eu vou falar. São 2. Tá bom? E vocês vão ver na aula seguinte. Ok? Senão eu vou roubar a aula do nosso irmão. Ok, irmãos? São 2 os sacramentos. Ok? Vamos lá. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Quando a gente comenta sobre a Bíblia, naturalmente na nossa cabeça já vem algo parecido com isso aqui. Na hora, não tem jeito, né? Existe a Bíblia online, a Bíblia em todos os formatos, mas na nossa cabeça, quando fala Bíblia, a Bíblia é esse livro aqui, que é essa capa preta, geralmente preta, às vezes é vermelha, às vezes é marrom, mas ela vem na nossa mente, essa estrutura aqui, ó, né? Sempre assim, né? Mas vamos ver profundamente o que é a Bíblia, né? Vamos lá. A Bíblia é uma coleção de livros, é a escritura dos cristãos, tá? É uma coleção de livros inspirados por Deus, escritos sim por homens, mas inspirados por Deus, e é nossa, é dos cristãos, né? Essa escritura é a palavra de Deus, inspirada, infalível e suficiente. Irmãos, olha aí, está em negrito. Inspirada, nós vamos ver isso. Infalível e suficiente. Não é preciso, quer dizer isso, buscar em outro lugar alguma coisa que não seja suficiente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não é preciso buscar em outro lugar, por isso que ela é suficiente. Mas nós temos que crer. Nossa única regra de fé e prática. Olha aí aquilo que eu falei no início, né? Ela é nossa única regra de fé e prática. E nós vamos entender por quê, né? O que é regra? Um padrão geral, em outras palavras, o sinônimo de regra, né? De fé. O que é fé? Fé é aquilo que nós cremos, né? Naquilo que nós acreditamos. Fé nós temos em Cristo Jesus, em Deus, né? E a prática é aquilo que nós fazemos quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos e aí nós temos que praticá-la. Por isso, é uma palavra assim curta aí, né? Às vezes toda hora dita, mas ela tem uma profundidade muito grande. Ela é uma regra de fé e prática. As duas coisas estão juntas. Se você tem fé, com certeza haverá prática. Se tem a prática é porque tem fé. Tá? Isso é um padrão geral. Vamos ler aí. Eu queria que os irmãos participassem. Está aí na revista, tá bom? Abra aí seu microfone, lê para mim. Um já lê 2 Timóteo 3, 14 e 17. Ele está bem no meio dos textos, aí é o do meio, tá bom? E depois, 2 Pedro 1, 20 e 21, pode ler já na sequência,
É o último dos textos, aí é o último no caderno nosso aí, tá bom? Quem achou pode ler. Segunda Timóteo 3, 14 a 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha aí, texto, né? Olha que, como é bonito isso. Ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A gente está falando tanto esses dias de justiça, né? Essa é a justiça de Deus. A justiça do homem pode falhar, né? Mas a justiça de Deus não falha. No seu tempo, ela é infalível, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo texto, se alguém achou aí, por favor. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 2 ao 3. Desculpa, é 1 Pedro, tá certo, 20, 21, né? Tá certo. Não, aí 2 Pedro 20, 21 é outro texto. Não, tá errado. Aqui, o pastor, aqui no slide está 1 Pedro 20, 21, É mas porque aqui na Sim, é. revista, é 2 Pedro, é sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da isso. Escritura, essa aqui, né? Esse é o texto que tem a ver com a Bíblia ser inspirada. Isso. Então eu vou ler esse aqui, irmãos, porque está é 2 Pedro, ok? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui fala a respeito, né, da Escritura, da palavra de Deus, como ela foi escrita, né? Essa escritura é a palavra de Deus inspirada, infalível e suficiente. A nossa regra, única regra de fé e de prática. E esses dois textos mostram aí para que ela serve, né? E quem escreveu. Por ela somos salvos, edificados e santificados. Aí nós temos mais três textos aí. O primeiro é Salmo 19, 7 e 10. Eu vou ler aqui, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandato do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Então, por essa palavra, nós somos salvos, edificados e santificados. Né? Mais um texto aí, ó. Salmo 119, 105. Quem lê?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tudo isso, irmãos, isso vai acrescentando em nós aqui não só um aprendizado, mas também uma responsabilidade, que muitas vezes nós deixamos para trás. Muitas vezes nós negligenciamos. Se nós temos a palavra como lâmpada para os nossos pés, ou seja, eu sei onde vou pisar, eu não vou cair no buraco, eu não vou deslizar meu pé para a esquerda nem para a direita, eu tenho que ter base. Eu tenho que ter alguma coisa que me sustenta. E essa é a palavra de Deus. Mais um texto, 1 Pedro 2, 2 e 3. É o penúltimo aí, irmão. Esse é o que foi lido, Gilmar. Sim. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós não temos essa experiência que Deus é bom, se nós não conseguirmos ter essa percepção, talvez não vamos entender nada. Então é preciso, dia a dia, observarmos estas coisas que nos acontecem, que acontecem com os irmãos, que acontecem com as pessoas, para que nós possamos entender isso, né? O que é que Deus faz? Então, olha, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é forte, que dá sustentabilidade, né? E crescimento para a salvação. Tá bom? Vamos Gilmar, adiante. posso fazer uma observação? Isso que você colocou aí, até você destacou bem, né? Parecem coisas assim muito simples e muito óbvias, mas a gente precisa entender o que está acontecendo no cristianismo de modo mais amplo, né? A gente está tendo um movimento aí, existe um movimento que não é novo, mas que, infelizmente, ele continua bastante forte e ele parece estar ganhando muita força hoje, chegando, inclusive, no Brasil agora com uma formatação diferente, né? Primeiro, ele apareceu especialmente na Europa e ganhou espaço ali nos Estados Unidos, mais como uma parte, assim, uma ramificação mais filosófica, e agora ele ganha uma outra ramificação aqui no Brasil, que é a seguinte ideia. Algumas pessoas começaram a dizer lá atrás que a Bíblia é realmente um livro excelente, é um livro muito bom, é um livro que toda pessoa instruída deveria ler, né? Alguns até dizem isso, você ainda não pode dizer que você é um leitor, de fato, se você não leu a Bíblia cristã. Alguns vão dizer também que vão reconhecer isso, a Bíblia é o livro da Igreja Cristã, e é um livro extremamente útil, né, do ponto de vista espiritual. Se você quiser desenvolver sua espiritualidade, você precisa ler a Bíblia. Mas o que algumas pessoas estão dizendo? Apesar delas dizerem tudo isso sobre a Bíblia, elas vão dizer assim, que a Bíblia é simplesmente um livro humano. A Bíblia deve ser vista em alta consideração, como um livro realmente considerado pelos cristãos como escrituras, mas essas escrituras são simplesmente uma coleção humana. Então, alguns vão dizer que a Bíblia possui contradições internas, outras vão dizer que a Bíblia também foi muito influenciada pela cultura de cada autor, né? Então, essa é a chamada leitura, o ponto de vista liberal. Isso vem de um movimento teológico chamado liberalismo teológico, tá? O termo liberal tem a ver com esse movimento aí, com essa frente. Essa frente surgiu no século XIX, começou a ser combatida especialmente pelos chamados teólogos de Princeton no início do século XX. A partir daí, um cristão respondeu, né, fez uma resposta cristã a esse ensino do liberalismo e lançou um livro chamado Os Fundamentos, né? E esse livro foi lançado no início do século passado como uma espécie de
tentativa, uma resposta dos cristãos conservadores. Então, nós da Igreja Presbiteriana, nós assumimos uma posição conservadora com relação à Bíblia. Se alguém perguntar para você assim, o que significa essa posição conservadora? Em que sentido a Igreja Presbiteriana é conservadora? Muita gente pensa que a igreja é conservadora no sentido de que ela é tradicional, né? Aqui não tem gente dando pirueta na hora do culto, acha que é isso que significa conservador. Realmente aqui não tem gente dando pirueta mesmo, né? Mas, na verdade, a ideia de conservadorismo aí é a gente dizer a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens foram escritos inspirados pelo Espírito Santo. Esse é o sentido, tá? Então, é exatamente isso. Se você acha que a Bíblia é um livro que é meramente literatura humana, você vai ter um procedimento na sua vida prática. Se você crê que tudo que está na Escritura realmente foi inspirado por Deus, então isso muda tudo, né? Por isso que esse ponto que até estou gastando tempo demais nele aqui, desculpe, Gilmar, mas é porque esse ponto é muito importante e pode nos levar a grandes desvios se a gente começar a achar que uma parte da Bíblia é inspirada, mas a outra parte não, ali é só um erro, foi a opinião de fulano de tal. Ainda que seja a opinião dos autores, né? Quando Isaías escreve, ele está falando o ponto de vista dele sobre aquilo que estava acontecendo no tempo dele, né? Quando Lucas escreve, Lucas está falando o ponto de vista dele a partir das pesquisas que ele fez sobre Jesus, né? Como ele explica lá no início do Evangelho, que ele fez uma pesquisa apurada, um levantamento para escrever o Evangelho dele. Cada autor escreve a partir do seu contexto, com o seu estilo, usando também, sendo movido por aquelas percepções próprias, mas a grande verdade é que o Espírito Santo supervisionou cada contexto, a mente de cada autor, e usou tudo aquilo que ele escreveu, inclusive aquilo que ele sentia na época, né? Quando Isaías escreve chorando, triste, né? Ou quando outro autor escreve alegre, jubiloso, até esses sentimentos e as cogitações do coração foram supervisionados, e todo esse produto final da Bíblia, dessa coleção de livros que a gente chama de Bíblia, tudo isso nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, entendemos que tudo isso é inspirado por Deus. Ok. Muito bom, pastor. No decorrer da aula tem algumas coisas para a gente apontar como esses deslizes aí. E, na verdade, é o seguinte, vai ficando ao bel prazer, né? Cada um vai montando a sua Bíblia. Isso. Daqui a pouco tem aí 300 milhões de Bíblias aí, de tipos, né? Gilmar. As pessoas vão conversar, viu, Gilmar? As pessoas vão lidando com a Bíblia igual a gente vai num restaurante self-service. Você vai se serve daquilo que você gosta e o que você não gosta, você deixa para lá. E as pessoas começam a olhar para... Opa, isso aqui da Bíblia eu gostei, vou seguir. Opa, isso aqui eu já não gostei, não. Aí isso a gente acha que a gente tem o direito de não praticar, porque a gente não gosta de jiló, né? Então, jiló é amargo. Mas eu vou comer o pudim de leite, né? E a gente vai selecionando uma coisa e deixando outras. Isso vai atrapalhando e vai atrasando, né? O ensino, o aprendizado. É igual fila de feijoada, né, pastor? Fila de feijoada é a pior fila que tem. Não anda. O pessoal fica achando qual que é a rodelinha maior ou menor da linguiça. Não tem jeito. Aí fica difícil, não vai. Não, pode começar a contar alguma coisa, conta uma história, ler uns versículos, para chegar lá. Está em 13º lugar, para chegar na frente é difícil. Mas vamos lá. Vamos lá. Quantos e quais são os livros da Bíblia? Muito bem, vamos ver, né? A Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem 73 livros. Alguém pode dizer assim, mas o que eu tenho com isso, Gilmar? Você está falando sobre a Igreja Católica. É porque, como é uma igreja antiga, né, e ela tem essa quantidade de livros todas, e daí é que saiu a reforma e tudo mais, então é importante dizer que hoje ela tem essa quantidade de livros ainda, 73 livros, né? Mas a nossa não. Nossa contém 66 livros. O Antigo Testamento foi escrito no idioma hebraico, com poucos trechos em aramaico,
e o Novo Testamento escrito em idioma grego. Tem mais informações aí, irmão? No Antigo Testamento, 39 livros, e no Novo Testamento, 27 livros. Bom, na Igreja Católica Romana, tem 7 livros que foram adicionados, por conta disso que tem um número maior. Até a primeira Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida, Tobias e Sabedoria, além de adições em Esther e Daniel, adições, tá? Nesses 2 livros que nós temos aqui. Possui utilidade como informação histórica e cultural, mas não são considerados inspirados pelos judeus, nem pelos cristãos protestantes e evangélicos, tá? Então, isso há muito tempo, eles não foram considerados livros inspirados, por isso não estão no nosso canon, ou canon, né, pastor? Então, olha, tem um exemplo, por exemplo, de um versículo de 2 Macabeus 15:38, que diz assim: se eu fiz bem de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente e de modo medíocre, é isso que me foi possível. Deu para entender? É mais ou menos a Dilma falando. Não dava para entender direito. Então, esse modo de falar as coisas não é como os apóstolos e os profetas falaram. Isso. Nunca era assim. Eram palavras sérias, duras, firmes e com propósito. Aqui, olha, se der isso, tudo bem, se não for isso, tudo bem também. Deu para entender? Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. Então, tanto faz? Não. Se eu sei, né? Essa, Então, essa, eu sei, então eu já digo logo que não sei. Não é tanto faz. Então, esse é um texto, por exemplo, que homens inspirados por Deus também, até nessa composição da Bíblia ali, desse ajuntamento de livros, viram, muito prático isso, né? Que não eram livros inspirados por Deus, né? Para estarem ali, mas sim livros culturais, que tinha talvez uma questão histórica para ser dita ali e tudo mais, mas não para ensino, né? Não para edificação. Textos como esse, por exemplo, deixa qualquer um sem saber o que fazer. A Bíblia não é assim. Pastor, só quer acrescentar alguma coisa aí? É só observar, Gilmar, que esse aí é o texto que termina, quando você está lendo esse livro, segundo Macabeus, é o texto que encerra o livro. Então, o autor encerra o livro que ele escreveu, que está dentro da Bíblia Católica, dizendo, eu não sei se eu fiz bem, se eu fiz conveniente isso que eu escrevi, e olha, se eu, de repente, eu fiz algo que foi vulgar ou medíocre, foi o que deu para fazer. Onde que um livro da Bíblia termina assim, rapaz? Todo livro da Bíblia termina com a autoridade de Deus, né? Falando por aquele livro. E esse livro de 2 Macabeus, ele termina o livro pedindo desculpa. Não sei se eu falei certo, gente. Aí vocês me desculpem aí, foi o que deu para fazer. Olha só, não tem nenhum pingo de autoridade um livro que termine desse jeito. Ok. Tudo bem até aí, irmãos? Ô Gilmar, Oi? tem uma passagem em Judite também, que ele conta a história de um filho pródigo, de um pássaro, e que não tem nexo algum. Esse menino, ele vai no rio, ele solta o pássaro, e esse pássaro some, e ele procura o pássaro, e muda o capítulo, muda a história, e não tem nada firme que dá para você entender. Então, são livros que têm histórias confusas e, como o senhor o pastor disse, sem autoridade bíblica. É por isso que também não foram entrados nos livros canônicos, né? Porque não conseguiram encontrar uma veracidade bíblica para poder colocar eles como canônico, como livros de Deus, como palavra de Deus. Então, são histórias sem nexos e sem autoridade bíblica.
Não chega a lugar nenhum, né? Não chega a lugar nenhum. Certo. Ok, obrigado, viu? Os livros geralmente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus. Nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. Estes sim, escritos humanos. Mas, às vezes, esses homens, como o pastor havia dito agora há pouco, que é essa linha aí de pensamento, talvez eles já deixaram até esses de lado, né? E eles estão combatendo já livros inspirados mesmo. E isso dá um trabalho, né? Isso está na Confissão de Fé de Westminster, tá bom? Então, esses livros não fazem parte mesmo, tá? E a nossa Bíblia, ela é composta, então, de 66 livros. E estão aí os livros que fazem parte do Antigo Testamento. Alguém chamou? Gilmar, talvez esses livros, os chamados apócrifos, eles tenham alguma importância no aspecto do estudo com relação mais à história, a história do povo de Israel, contada de maneira assim mais particular por meio de alguns agentes ali, alguns hebreus envolvidos em alguns acontecimentos específicos, mas realmente não há inspiração nenhuma. Porque a gente nota, é muito interessante, quem já parou para ler, talvez o pastor, eu acredito que sim, você vai notar que eles relatam histórias humanas, como disse o texto agora há pouco lido aqui da revista, do livro. Então, são livros, às vezes, livros de história. E o pior que há muitos, assim, há muita coisa ali desconexa, há muita coisa ali, assim, não constatado, assim, parece que Flávio Josefo, um historiador importante da história da igreja, ele meio que, assim, não bate as histórias que Flávio Josefo conta e que os apócrifos contam. E eu já li que alguém disse que Flávio Josefo tem mais autoridade em contar a história dos hebreus do que propriamente os apócrifos. E eu escutei isso da boca de um estudioso católico, com relação ao estudo dos apócrifos. Os apócrifos eles vão contar muito mais histórias acerca da história dos hebreus do que propriamente com relação à canonicidade bíblica desses livros. Okay. O pastor colocou isso bem na revista aqui, ó. Podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Eu creio que devia ter muito mais livros, né? Talvez não foram colocados na época, mas com certeza livros históricos de um povo que escrevia tudo, que narrava tudo, né? Com certeza tem muito mais que eles não colocaram, talvez não sabemos até os motivos, mas livros históricos que devem ter muitos, né? E que às vezes também podia até ser colocado e não foram, e por alguma razão, e alguns foram colocados, né? Também não sabemos. Gilmar, posso fazer só um acréscimo aqui? Só para explicar alguns detalhes que eu acho que são interessantes. Primeiro é o seguinte, os judeus, eles estabeleceram um conjunto de critérios que foi chamado de critérios de canonicidade, que é o seguinte: quais são os critérios, né, que devem ser aplicados a um livro para saber se esse livro foi realmente inspirado por Deus. Então, tinha alguns critérios. E esses livros, e a gente não vai ter espaço aqui para falar sobre esses critérios, né? A gente até pretende fazer um curso no CTP, agora no segundo semestre, falando um pouquinho sobre esse aspecto, né, da formação do cânon. Mas esses livros não se adequam a esses critérios, né? Tem um critério referente à linguagem, que os judeus só aceitavam realmente os livros, para eles essa questão do idioma hebraico era muito importante, eles só aceitaram as exceções ali em 2 livros do Antigo Testamento que tem trechinhos pequenos em aramaico. Tem um critério também de consistência com o restante
dos livros bíblicos, então as doutrinas têm que se harmonizar com o restante dos escritos do Antigo Testamento, antiguidade, autoria, tem uma série de questões. Mas é interessante isso, que esses livros, eles foram, inclusive, eles eram, até o século XVI, aceitos como parte, quando você comprava uma Bíblia, esses livros vinham, inclusive, nas Bíblias protestantes, tá? Precisamos entender isso. Até, por exemplo, a época de Calvino, esses livros apócrifos vinham. A primeira edição da Bíblia de Genebra foi lançada ali na cidade de Genebra, uma Bíblia protestante, tinha esses livros incluídos, mas eles não ficavam junto do texto bíblico, eles ficavam lá no final, como uma espécie assim, de apêndice. E a Igreja Católica chamava esses livros de livros deuterocanônicos, ou seja, os livros que entraram depois do cânon. A palavra o deutero aí significa posterior, né? Quando aconteceu a reforma no século XVI, então os protestantes abraçaram, né, publicaram a doutrina da justificação pela graça, né, mediante a fé somente, e a Igreja Católica e os protestantes atacaram algumas doutrinas do catolicismo, como, por exemplo, a doutrina do purgatório e outras doutrinas. E existe base nesses livros apócrifos para defender algumas dessas doutrinas que foram atacadas pelos protestantes. Então, a Igreja Católica fez um concílio, chamado Concílio de Trento, e no Concílio de Trento ela oficializou esses livros como livros inspirados dentro da sua Bíblia católica, para que houvesse uma espécie assim, de Bíblia católica contrária à Bíblia protestante, entende? Então, só para a gente entender como é que se desdobrou isso dentro da história, né? Mas esses livros nunca foram considerados, mesmo antes da eclosão, aí, da explosão da Reforma, a própria Igreja Católica não tinha esses livros como inspirados oficialmente, eram chamados como livros deuterocanônicos. E agora, depois da Reforma, eles foram oficialmente incluídos como uma espécie de reação ao movimento da Reforma, só para a gente entender esse aspecto mais histórico. Muito bom, pastor. Obrigado pela inserção aí de informações, muito bom. Vamos lá, irmãos? Então, os livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O que acontece, irmão? Se a gente não prestar atenção, alguém pode fazer uma brincadeirinha com a gente, assim, no trabalho, na rua, no ônibus, no carro, na festinha, em algum lugar, e, de repente, fala assim, não, mas está escrito lá em determinado lugar, aí dá um nome lá, né? Dá um nome diferente e você pode confundir. Quando você chega aqui no Velho Testamento e vê Obadias, Sofonias, Abacuque, Naum, Obadias, então se alguém chegar e falar assim, ó, olha, vê lá dá um nome comum lá, dá um nome qualquer, um nome diferente. Até eu tinha pensado de um nome aqui, depois eu acabei esquecendo, e fala assim, ó, vê lá em Jodatum, estou dando o nome aqui, 2, versículo 12, vê lá, está escrito lá, é sobre isso aí. Aí você fala, nossa, é mesmo, tem que ver lá, puxa vida. Então, se a gente não estiver bem ligado, prestar atenção nesses nomes, alguém vai chegar e vai falar nomes diferentes assim. Heródito, sei lá, dá um nome diferente, 3,15. E você, de repente, fica assim, nossa, é verdade, está lá. Aí você sabe, lembra aquela piadinha que o pessoal fala assim, olha, né, eu lembro até hoje de uma pessoa que trabalhava com um encarregado na empresa que eu trabalhava, tudo que ele falava, ele pegava e não pensava.
Ele dizia assim, né? Aí eu lembro até hoje que ele me falou isso. Na verdade está certo, mas assim, foi rápido demais para responder. Rapaz, rapadura é doce, mas não é mole, não. Com aquela certeza absoluta assim, né? Então, de repente, numa conversa informal, alguém pega e fala assim, ó, tá lá, enche do 1, 2, 13, entendeu? Isso e tal. É verdade, verdade. Verdade o quê, né? Então, nós temos que realmente ficar bem atentos a esses nomes, ou então não dizer nada. Falar assim, eu vou checar. Porque não precisa ficar com medo também, porque senão aí é pior, né? Falar assim é pior e às vezes é melhor não dizer nada. Falar, olha, eu vou confirmar isso, depois eu te falo se tem lá. E chega lá em casa, não acha esse livro, né? Não vai encontrar. Então precisa tomar muito cuidado. Quando você está aqui, até aqui, em Daniel, tudo vai bem. Quando começa a chegar aqui, começa a confundir os nomes. Amós, Obadias, Miqueias, aí Zacarias, Ageu, Abacuque, Naum. Então, assim, pode ser que um dia desses alguém passa para confundir e acaba te pegando numa armadilha, né? Então, precisa tomar cuidado. Na melhor das hipóteses, é dizer assim, olha, vou checar, depois eu te respondo. Não tem mal nenhum nisso. Mas se souber, é melhor, né? Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, e tem Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, e João tem 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Antigamente, eu, por exemplo, às vezes uns negócios assim, eu esqueço. Não no Novo Testamento, mas no Velho, de repente, você perde ordem e tudo mais. Eu lembro que a minha esposa dizia que elas cantavam, hoje não canta mais, umas musiquinhas na escola dominical, que cantava e decorava. Qualquer criança sabia a sequência certinha, não errava, né? Hoje, nossa, hoje é um perigo danado, assim, mais velho, né? Se você errar, você fica envergonhado. Mas a melhor coisa, às vezes, é dizer, olha, eu vou pesquisar, depois eu te falo, da sai, né? Mas precisa tomar cuidado. Mas as crianças, no passado, elas aprendiam de uma forma tão tranquila, numa musiquinha, e decoravam tudo. Por mais que elas não tivessem lido, por exemplo, mas elas sabiam que existia. Então, isso vai ficando na cabeça ali, ó, vai gravando, né? E vai ficando ali, e é uma coisa boa, realmente. Tantas coisas que nós gravamos fora da palavra de Deus, e a gente grava, a gente segura, fica ali na mente, né? E é uma coisa tão importante que nós devemos realmente ter, tá bom? Esses são os livros, então, da nossa Bíblia, ok? A Bíblia deve ser lida. Muito bem. O desejo de ler a Bíblia é um dos primeiros sinais de conversão. Salmo 119, 55. Salmo 119, 55. Diz assim, ó. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Aí, venhamos e convenhamos. Muitas vezes nós erramos, né? Muitas vezes. Nós não fazemos isso. O correto é fazer assim. Então, olha só o que o salmista diz. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Fazemos isso com frequência? Ou então, um programa de televisão, o jornal, o trabalho, que nos aflige tanto, né? Deixa a mente da gente ali ocupada, parece um relógio andando assim, com aquelas engrenagens todas, a gente não para e não dá devida atenção à palavra de Deus. Mas é assim que a palavra de Deus diz, é assim que deveria ser. E muitas vezes nós deixamos nos levar por outras coisas e não fazemos isso que a palavra diz. A palavra diz, e se ela diz, está dita. Está fazendo sentido uma coisa que eu falei lá no começo. Ela não é a nossa única regra de fé e prática? Interessante. Vamos lá. O segundo versículo Salmo 119, 97, diz assim: Quanto amo
a tua lei. Se fosse uma pergunta, quanto amo a tua lei? Medito nela e leio ela. Às vezes não lê tanto, não quer dizer que não ama, mas nós vamos acostumando, como acostumamos com muitas coisas. Vai acostumando, acostumando, vai ficando insensível e a gente não faz mais. E nós somos assim, né? Bem propensos a isso. Então, é mais um cuidado que devemos ter. A palavra de Deus nos diz isso. Fala para mim, fala para vocês. Salmos 119, ainda 147 e 148. Quem achou pode ler. Salmo 119, 147, 148. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Olha só. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. E depois, antecipam-se as vigílias noturnas. Irmãos, nós pecamos muito. Muito. Mas é a palavra de Deus que está dizendo. Ela é útil para o ensino. Ela é útil para o ensino. Vamos prestar atenção. Isso está falando para mim, tá? Depois para os irmãos também. Tal leitura deve ser devocional. A leitura devocional, a revista fala muito bem a respeito disso aqui, ela tem que ser feita com e por amor. Não quer dizer que nós não devemos ler a palavra de Deus, de repente, como leitura mesmo. Vamos ler para ter conhecimento e tudo mais. Porque se eu disser assim, olha, você tem que ler com amor, aí a pessoa fala assim, não, mas hoje eu estou tão atribulado, tão corrido, parece que eu estou até sem amor hoje. Eu esqueci amor na cama, em algum lugar e tal, eu estou sem amor, então eu não vou ler, né, por causa disso. Não, eu acho que tem que ler, né? Eu acho que eu tenho uma experiência que tem dias, às vezes, que eu levanto trabalhando. Eu já fico pensando, fico matutando ali. Quando eu paro e leio, vai acalmando, aquela pressão vai saindo e você começa a voltar para o texto, a voltar para o sentido da palavra mesmo, a parte histórica, e aquilo vai te movendo. E eu creio que é o Espírito Santo de Deus fazendo a obra ali, te acalmando, colocando você no caminho, você lendo, entendendo, entendeu? Então aquilo vai sumindo. Mas se você não faz, e isso acontece muito, tá, irmão? Quando a gente levanta trabalhando, é a pior coisa que tem. Aí quando tem um pouco de sossego, é mais fácil. Mas quando você levanta trabalhando, é um pouco mais difícil. Mas se você começa, pode perceber que vai mudando. Você começa a voltar para a Bíblia, a voltar para a palavra, e aí dá vontade de ler mais. É igual comer pipoca. Olha o exemplo, hein? Mas vamos lá. Você começa e não para, né? Então você começa a ler, aí você quer ler mais um, quando você vê, está lá na frente, né? E é gostoso isso. Então, nós temos que fazer isso. Quando não fazemos, nós perdemos muito, né? Havia um pastor na nossa igreja que passou por um tempo atrás, existe uma coisa que ele falava que era interessante. Uma das coisas que aproveitamos assim, né? Quando ele dizia sobre a questão de vir de algum trabalho e tudo mais, né? Olha, você não perdeu nada, você deixou de ganhar. Então, é a mesma coisa de perder, né? Então, se você não faz, vai perder. Então, se você faz, vai ganhar. Então, tudo bem, se você acha que não perdeu nada, na verdade, deixou de ganhar. É melhor ganhar, porque não vai perder, né? Uma coisinha meio bobinho, né? Mas faz muito sentido. A leitura deve ser devocional, feita com e por amor. Então, devemos ler com essa vontade de aprender mesmo, de saber, de mastigar isso aí, né? Aí na frente nós vamos ver alguma coisa mais sobre isso.
É preciso separar lugar e tempo para o desfrute da palavra. Não pode ser também em lugar movimentado, com muito barulho, chamando atenção, tudo mais. Não, tem que ter também. De repente, assim, não, só porque eu tenho que ler, alguém tem que ver que eu estou lendo, tal. Não, não, não. É com Deus isso, né? Tem que ser um lugar que você está bem, que você está ali em sintonia com Deus. Não importa o lugar, mas tem que ser um lugar tranquilo, onde você e Deus está em sintonia. E não importa o resto. O resto não importa. Recomenda-se a leitura regular diária. Isso é uma recomendação diária. Quanto ao método? Bom, esse método, irmãos, está aí. O pastor no site aí colocou até os recursos. Se os irmãos quiserem depois entrar e saber, ele coloca aí um formato, né? Talvez tenha vocês já tenham algum formato de vocês mesmos, tudo mais, mas o pastor coloca ali um formato também que está inclusive na revista. Se os irmãos quiserem seguir esse formato, não tem problema. Se quiserem seguir outro formato, também não é pecado, né? Desde que faça. Isso que é importante, desde que façamos a leitura, tá bom? Isso fica para cada um ver realmente. O importante é fazer a leitura. Você pode ler Salmos e o Novo Testamento uma vez a cada 6 meses e o Antigo uma vez por ano. Essa questão também de quantidade e tudo mais, os irmãos têm que medir isso, a questão de tempo e tudo mais. Tem gente que lê todo dia, lê muito. Tem gente que não tem tanto tempo, lê menos. Então, assim, não vai pesar na balança ler mais ou ler menos. O importante é a nossa comunhão com Deus. É o que o Espírito Santo fala para nós, né? A cada dia, a cada texto e tudo mais. E nós vamos aprender mais sobre essa questão dos textos lá em frente aqui. Tá bom? Pastor, se quiser intervir, fica à vontade, viu? A Bíblia deve ser ouvida. Deus fala conosco na pregação. 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em nós, em vós, os que credes. Isso é o apóstolo Paulo falando, tá bom? Então, essa palavra, ela é recebida e ela é falada, né? E ela é recebida e deve ser assim. Deus fala conosco através da pregação. E a pregação, quando ela é genuína, que nós não podemos aceitar, e nós não aceitamos isso, é um dito qualquer, né? Alguém chega e acha que teve uma inspiração e fala: a nossa igreja não é assim. Nossa igreja é lido, é aberta a Bíblia e diz lá, olha, vamos ler em 1 Tessalonicenses 2,13. E aí nós vemos a palavra de Deus sendo lida e nelas nós cremos, né? Temos de ouvir com humildade, interesse e discernimento. Humildade. Não podemos ir, por exemplo, de repente com a cabeça cheia de ouvir algo, por exemplo, daquilo que o pastor falou agora há pouco, aí chega lá meio armado assim, ó, se falar a respeito daquele texto lá, eu já não vou querer ouvir. Então não está preparado para ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos que a palavra de Deus, a nossa Bíblia, é a única regra de fé e prática, nós temos que estar com o coração aberto, com humildade para ouvir. Ouvir a palavra de Deus, o que ela tem de admoestação, que de repente vai puxar a nossa orelha. E às vezes pega aqui embaixo, onde dói mais, né? Às vezes pega mais em cima. Então depende. E nós temos que ouvi-la, né? Interesse e discernimento. Irmãos, eu vou falar uma coisa rapidinho. Ontem, vendo a televisão, passou assim um canal rapidinho, porque eu não paro. Às vezes eu fico trocando, achando alguma coisa interessante. E tinha alguém falando a respeito de religião, que eu não lembro nem que religião que era. Mas ele estava filosofando, né? Sabe aquelas coisas sem nexo? Eu ouvi mais ou menos 3 segundos. Bastou para tirar. Eu não ia ouvir. Mas assim, eu falei para minha esposa, será que alguém ouve isso? Nossa, dá um trabalho, sabe?
fica tentando achar uma coisa assim, né? Filosofar, criar uma coisa meia por conta. E é isso que está hoje, que está acontecendo muito hoje, que o pastor falou. Muitas vezes as pessoas querem criar certas coisas achando que vai ter adeptos, né? E aí, às vezes, acham, e alguém pode ouvir aquilo e confundir com aquilo que é real, quando não está alicerçado, às vezes, né? Então, nós vamos tomar muito cuidado. Então, nós temos que ouvir a palavra genuína com interesse e discernimento daquilo que está sendo falado. Então, daquilo que está sendo falado, se é a Bíblia mesmo ou se é só uma conversa. Sabe? É igual quando você está ouvindo, por exemplo, alguns jornalistas e às vezes até alguns críticos, que eles comentam de coisas que eles acham. E não é você que tem que achar a mesma coisa. E às vezes aquilo toma um espaço enorme, um tempo grande, tempo desperdiçado às vezes, onde não tem nada, é vazio, é algo que ele pensa, que ele quer colocar, e não tem fundamento. Nós temos um fundamento, é a Bíblia, Gilmar, né? eu sei que o tempo já está indo, mas só uma observação sobre isso também, rapaz. É importante, ao meu ver, a gente entender isso. Que na nossa igreja, a autoridade do pastor ou do pregador, ela é sempre limitada pela fidelidade à palavra. O que significa isso? Por exemplo, se eu estiver numa pregação e eu chego, fico entusiasmado e começo a falar coisas, ou então eu digo, olha, gente, eu sonhei com isso ou com aquilo, então Deus falou comigo lá no monte, ou seja lá o que for, e agora todo mundo tem que fazer isso ou aquilo outro, né? E eu começo a exigir que as pessoas façam determinadas coisas com base, sei lá, na minha autoridade, ou então dizendo que eu sou ungido de Deus, que tenho uma autoridade só porque eu sou pastor. Na igreja presbiteriana não é assim. A gente até coloca o texto aí, que talvez não vá dar tempo da gente ver, né? Que é o texto da igreja de Bereia, quando Paulo chegou numa cidade chamada Bereia e ele pregou ali naquela cidade, as pessoas ouviram o apóstolo Paulo pregar e foram conferir na Bíblia para ver se era assim. Ou seja, não é porque ele era o apóstolo Paulo, eles confiaram nele porque o que ele estava ensinando era bíblico. Então, qualquer membro da igreja presbiteriana, inclusive, tem esse... Eu digo que não é apenas um direito, mas até um dever. A gente que é pastor é muito ajudado nisso, né? De você chegar, por exemplo, depois de uma pregação minha, e depois me mandar uma mensagem e falar, pastor, será que é aquilo que o senhor falou sobre aquele ponto? É isso mesmo? Né? O texto está dizendo lá que a grama é azul, é verde, e o senhor pregou que a grama é azul. Tem alguma coisa que o senhor falou lá que não está de acordo com o texto. E isso nos ajuda, como pastores, a estudar mais, a estudar melhor, porque o nosso papel, o meu papel como pastor, é ensinar aquilo que está na Bíblia. Quando eu exijo ou quando eu proponho alguma coisa que não está na Bíblia, você não tem obrigação de me obedecer. Você obedece, na igreja presbiteriana, a gente obedece aquilo que é requerido e que é baseado na Escritura, né? Porque senão você abre esse espaço para criar lideranças personalistas e manipuladoras que vão estar torcendo, manipulando a consciência e o comportamento dos crentes para fazer coisas de acordo com as suas visões pessoais, né, ou ambições pessoais, ou enganos mesmo do coração. Às vezes é até um líder que ele está sendo sincero, mas ele está seguindo lá uma nova revelação, um engano, alguma coisa assim, né? E nesse sentido, a pregação, por isso essa necessidade de ouvir com discernimento. Então, tem gente que às vezes acha que quando chega na igreja pode tirar o cérebro, tirar a mente e pendurar no hall lá de entrada e só pega na saída, né? Não, né? O ideal é que você utilize a sua inteligência. Isso que ele está dizendo, é isso mesmo que está no texto? Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu ouvi um pregador, o pregador está lá entusiasmado falando um negócio e eu fico olhando, falo, meu Deus, esse pregador está dizendo o contrário do que está no texto. E o pregador lá dizendo aquilo. Isso mostra que a gente tem que ouvir com discernimento. Não é porque a pessoa está num púlpito ou está falando e ele é um pregador, é um pastor. Não, você tem que checar se aquilo é consistente com o que está realmente escrito no texto da Bíblia. Ok. Eu vou ler só 2 versículos aqui, irmãos, para a gente correr um pouquinho, tá bom? Salmo 25, 9, diz assim:
guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. E aquele texto que o pastor disse aqui, ó, que é Atos 17, 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Aqui a gente observa uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas, como diz aqui na palavra, ó, mulheres gregas de alta posição. Muitas vezes, muitas pessoas de alta posição, que às vezes têm posição até mais alta na cidade, no lugar, às vezes tende a não ouvir e tal, não quer ouvir certas coisas, dizendo que isso aí é coisa para vocês, não é para mim e tal. Mas se a palavra ela vem de uma forma firme, não como a gente viu naquele texto, né, de Macabeus, mas se ela vem de uma forma firme, onde o Espírito Santo fala ali, não importa o grau, não importa a importância, ela vem e ela entra, né? Como diz a palavra, é uma faca de dois gumes, é uma espada de dois gumes. Ela entra e não quer saber, ela vai até o fim, né? E assim é recebida. Mas aí é importante isso que o pastor falou e isso que a palavra diz. Tem que ser consultado, não pode simplesmente ouvir, acho que ele está certo, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Então, ali, temos de ouvir com humildade, interesse e discernimento, a fim de obter o máximo de cada sermão. Ok? A Bíblia deve ser estudada. Temos de estudar a Bíblia. Habilidades do estudo eficiente. Quais são? Observação. O que o texto diz? Interpretação. O que o texto significa? Aplicação. Qual a utilidade do texto para a nossa vida prática? Eu tenho um texto aqui, que os irmãos vão ver ali em cima, aí, ó, na página 77, fala assim: por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se você pegar esse texto e ver assim, o que o texto diz? O que ele fala? Fala da palavra de Deus, da Bíblia. Ó, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Palavra de Deus, né? Eu creio que esse texto aqui, eu estava percebendo que a observação, a interpretação e a aplicação, elas estão tão juntas que parece que eu respondo as três juntas, né? Mas temos que observar o que o texto diz. O que significa? E aplicação. Onde é que eu vou utilizar isso na minha vida? Olha só. Então, vamos lá. Por essa razão, importa que nos apeguemos. Nós temos que nos apegar mesmo à palavra de Deus, com mais firmeza, às verdades ouvidas. Então, olha só. O que o texto diz? Diz que nós temos que nos apegar. Qual que é a interpretação? Que nós temos que nos apegar, mas com firmeza, às verdades ouvidas, à palavra de Deus. Né? Por isso que eu falei que esse texto, ele parece estar está tão interligado que a observação, a interpretação e a aplicação, elas estão juntas. E o que isso é para a minha vida prática, né? Que eu tenho que me apegar com firmeza à palavra de Deus e ouvir. Então, é isso que nós temos que fazer quando a gente tem um texto. Eu falei de um texto aqui, pequeno até, de Hebreus, mas existem outros textos mais difíceis até de entendimento, e você tem que fazer aplicação depois, né? Então, você vê que esse aqui já dá para nós uma ideia como a gente deve fazer. Observar o texto, o que ele significa e como aplicar isso na nossa vida. Porque tem que ter aplicação, senão fica só uma leitura, né? É preciso dialogar com os textos, fazer perguntas. O que ele quis dizer? O que significa isso para mim? E tudo mais. Várias perguntas. O escritor coloca aqui na nossa revista, olha, quem, que, onde, quando, como, por quê. Muitas vezes, nós pegamos a Bíblia, a gente lê alguma coisa, e quando tem uma palavra, eu costumo fazer isso. Às vezes vou no Google perguntar. O que quer dizer isso? Né? Hoje está fácil. Há um tempo atrás era mais difícil, né? Hoje está muito fácil. Você vai lá e pergunta, de uma região, não sei onde é isso, você vai e pergunta.
o pastor, por exemplo, tem um conhecimento muito maior teológico, histórico, de toda a Bíblia, é mais fácil, né? Para nós um pouco mais difícil. Então, às vezes é bom assim você ir colocando informações, mas tem que tomar cuidado onde pega as informações também, né? Mas é preciso fazer essas perguntas: quem, que, onde, quando, como, por quê? Porque senão nós vamos às cegas, né? E muitas vezes vai para o lugar errado. Então nós temos que fazer essas perguntas, né? O que aprendemos sobre Deus e sua relação conosco? O que nós aprendemos de Deus, né? Nesse estudo que nós estamos fazendo? O que aprendemos sobre a natureza humana? O que ele tem a dizer para nós? Como é que nós vemos isso? Esses dias, por exemplo, a gente tem visto a palavra de Deus dizendo algo para nós e a gente vê as pessoas, principalmente os nossos políticos, às vezes, e algumas outras pessoas, colocando assim a vida num patamar de sem importância. E aí nós vemos Cristo se importando com as pessoas, se importando com gente, né? E muitas vezes as pessoas, outras, não se importando. Qual vale mais? Qual o ensinamento que eu tenho? Como eu vou prosseguir? Como eu vou fazer? Né? E não como os outros estão fazendo. Eu vou seguir igual? Vou fazer igual? Eu vou seguir quem? Eu vou seguir quem? Né? Então você tem que escolher. E aí o Espírito Santo vai te dar discernimento de qual caminho você tem que seguir. Porque senão você vai seguir um caminho que está sendo pregado às vezes que não é bom, não é correto. Então a palavra de Deus nos dá o discernimento sobre isso e até sobre a natureza humana, né? Como devemos fazer com meu irmão, com meu companheiro, com meu amigo, com meu parceiro, com meu amigo de trabalho? Como é que eu vou fazer? Ah, ele não é cristão, ele é cristão. Como eu vou me relacionar, né? Então, todas essas coisas nós vamos aprender ali. Quais são as ordens de Deus para nós? Então, são perguntas e são respostas que não temos que ter medo. Nós temos que perguntar. E a própria palavra vai nos responder. Através do Espírito Santo de Deus, ela vai nos responder. Tá bom? Quais pecados precisamos confessar e abandonar? Muitas vezes, nós lemos a palavra e aí você fala assim, puxa, ontem eu estava falando a respeito disso, de tal coisa, mas segundo a palavra de Deus está errado. Não está certo, não. Então, às vezes, você tem que voltar atrás e falar, olha, eu estou errando aqui. Então, às vezes, é pecado mesmo, a gente está errando, e é preciso confessar, Senhor, me perdoa, e eu quero seguir no outro caminho, por mais que seja difícil ali naquele momento, mas você tem que se voltar a Deus e confessar a Ele que está pecando e voltar no caminho reto. De que modo o texto apresenta Cristo e suas bênçãos? Isso tem que observar também. Como podemos amá-lo e servi-lo mais e melhor? Então, isso a palavra de Deus vai nos dar também. Por mais que sejamos rebeldes, às vezes, na hora de ouvir, porque está acontecendo alguma coisa, mas é preciso parar e meditar a respeito dessas coisas. Senão, nós vamos pelo nosso próprio caminho, pelo nosso próprio interesse, pela nossa própria vontade. Peça a ajuda de Deus para saber quais perguntas são as mais adequadas à passagem estudada. Compartilhe suas opiniões e dúvidas com o seu pastor, professor ou discipulador. Se você conversa com alguém e não foi suficiente, converse com alguém que saiba mais. Mas assim, ouça, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um conhecimento, não têm um outro conhecimento, assim como pregação. Às vezes está pregando de uma forma, outro prega de outra forma, eu não quero ouvir isso porque prega assim. Não, ouça, porque o final sempre tem um fechamento e a palavra é dita, ela é ouvida, ela é entendida. E aquela mensagem foi colocada. Aí você, no outro dia, você vê um outro pastor falando o mesmo texto e às vezes traz uma outra mensagem que está bem ouvida, que está bem entendida e o coração recebe e muda alguma coisa. Então não dá para estar tudo junto num pacotinho, como se fosse algo assim forte, né? Como nós temos coisas que nós compramos, por exemplo, que às vezes ele vem assim dissolvido em 70%,
e você tem algo, por exemplo, que ele é puro, né? É 100%, né? Ele é integral. Então, assim, nem tudo, às vezes, vem tudo numa palavra só, num texto só. Muitos pastores, eles pregam hoje com observância em cima de um detalhe que ele quer colocar, que Deus colocou no coração dele para colocar, e às vezes um outro pastor vem e coloca de uma outra forma, uma outra visão daquele texto e também edifica, né? Então, nós temos que ouvir assim a palavra de Deus. Ô, Discuta Gilmar, e compartilhe experiências, ideias com seus irmãos da fé. Sempre que tiver oportunidade, seja no lugar onde estão os irmãos, num lugar que dá para comentar a respeito, comente, né? O que não dá para fazer é assim, de repente o irmão está indo trabalhar e você fala, oh, irmão, queria saber alguma coisa sobre isso. Aí está no carro, está chegando no trabalho, aí não dá, esse momento não é o momento correto. Então, assim, Gilmar, discute e compartilhe experiências, ideias com os irmãos na fé, sempre no momento correto, no momento que dá, onde tem tempo para ouvir a palavra e para poder falar de uma forma tranquila também. Pode falar, Gilmar, Luciano. a Ivete e o Léo, eles estudam a Bíblia todos os dias, num horário específico aqui em casa. E geralmente coincide de um horário que eu não estou em casa para poder estar com eles, estudar também. E algumas Bíblias de estudo que a nossa igreja adota, existem outras também de suma importância em seus estudos, mas nós temos a Bíblia de Estudo Herança Reformada, né? E a Bíblia de Estudo Genebra, e tem ajudado muito a minha esposa a estudar a Bíblia com meu filho durante o dia, aqui, num período que eles selecionam para isso, para orar e ler a Bíblia. Orar e estudar e meditar na Bíblia, porque as notas de rodapé, elas vêm já formulada para explicar o texto num sentido mais amplo. Sim. E trazer ali ajudar a pessoa na própria aplicação do texto bíblico durante o período de estudo ali, porque de fato poucas pessoas realmente têm um conhecimento amplo ou mesmo até mínimo para poder fazer aplicações, para poder fazer fazer interpretação bíblica e poder fazer a aplicação correta. Então, essas Bíblias de estudo, elas são muito boas, elas instruem muito bem, elas são muito preparadas para essa tarefa, sem deixar que todos nós devemos pedir discernimento em oração antes do estudo, né? A oração principal ali no momento de estudo, que inicia o estudo, é pedir a Deus discernimento, né? O espírito de discernimento, sem a qual não vai passar de uma leitura bíblica, ou de um estudo ali, estudo por estudo, né? Então, o espírito de discernimento a qual Deus concede é muito importante. E essas Bíblias de estudo, elas também ajudam muito, viu? Sim. Importante, irmãos, olha, que nós estamos nesse tópico de a Bíblia deve ser ouvida. É importante em momentos como agora, por exemplo, nós estamos voltando com a quantidade menor na igreja, tudo, é que participem, que possam, estando bem, participem, porque é interessante estudar, sim, é interessante ler, mas quando a gente ouve também é bom. Então, assim, seja ler, estudar, ouvir, né? Tudo isso é muito importante, porque você, igual o Luciano está dizendo, às vezes tem uma interpretação diferente daquele momento ali, que é muito edificante, e você sai edificado também, tá bom? Vamos lá? A Bíblia deve ser guardada por meio da meditação. Meditar é ruminar, ou seja, extrair calmamente os nutrientes das Escrituras. Eu vou deixar alguns textos aí, irmãos, para que os irmãos vejam depois, para a gente adiantar um pouco, ok? Para não demorar muito a nossa aula aqui para nós terminarmos, ok? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 2. Então, ó, essa coisa mesmo, meditar de noite. Às vezes, quando a gente lê mais, você fica pensando mais, né? Quando a gente não lê nada, então você fica pensando mais em outras coisas. Então, você rumina outra coisa. Se você tem uma dívida, ruminando a dívida. Se você tem um problema com alguém que teve um desgaste ali,
Aquilo você fica ruminando. Então, se nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos ruminando aquela palavra de Deus. E isso é melhor para nós, né? Se conseguirmos fazer assim, com certeza vai nos ajudar a resolver aquelas outras coisas que poderia tomar esse tempo de ruminar aquilo que realmente é edificante. A verdade é essa. Na meditação, conversamos com nossa própria alma acerca das verdades divinas. Pelo Espírito, a palavra migra dos nossos ouvidos para os nossos corações. Tá bom? Aí, ó, diz assim o Salmo 103, 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Tá bom? Essa é a palavra de Deus. Vamos em frente, irmãos. A descoberta das verdades bíblicas deve produzir, além de conhecimento intelectual, desfrute da graça divina em amor. Olha lá, irmãos. Importante isso. Ó. A descoberta das verdades bíblicas deve produzir, além de conhecimento intelectual, desfrute da graça divina em amor. É múltiplo, né? Então, você não só conhece, mas também desfruta dessa graça do amor de Deus, né? Esse teólogo calvinista, ele disse uma coisa interessante. Presta atenção, irmãos. Se ele falasse mais uma frase aqui, talvez para um de nós, nossa, você ia começar a balançar a cabeça, você acha que eu não entendi. Então, é interessante quando algum teólogo, quando vai colocar alguma coisa para entendimento, eles compilam, faz assim um formato menor, para que seja mais rápido, o entendimento seja melhor. Porque se começar a filosofar muito, se começar a falar coisas para tentar ver se alguém consegue entender, falar tanto, aí não consegue entender nada. Que passa de alguns minutos, nós não conseguimos interpretar. Mas aqui é muito importante. Pouco vale quão excelente ou quão poderosas são as verdades se não a conhecermos. Pouco vale quão bem a conhecemos se elas não ocupam o nosso pensamento. E pouco vale o quanto ocupa o nosso pensamento se não as podemos ver. E não podemos vê-las a menos que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração. Resumindo, se o Espírito Santo não abrir os olhos do nosso coração, não tem nada. Tudo é vazio. Então, nós chegamos à conclusão que o Espírito Santo é que tem que estar em nós, e assim nós vamos entender. E nós vamos fazer todas essas coisas aí. Pouco vale uma coisa ou outra, se o Espírito Santo não agir nos nossos corações. A Bíblia deve ser praticada. Em contato com a Escritura, deve produzir obediência. Salmo 119, 100. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Olha só. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Muitas vezes o caminho mau, ele pode ser atraente e nos desvia para o lugar errado. Então nós temos que voltar. Lembra da lâmpada para os meus pés? Então, se você tem uma lâmpada aqui, ó, no capacete, ou então aqui embaixo, que clareia os pés, sabe onde anda, né? É mais fácil. Então, nós temos que ter essa luz divina aí nos orientando, né? Para que a gente não caia em nenhum buraco. De todo mau caminho, desvia os pés, para observar a tua palavra, que assim seja em nós. Nós não brincamos de religião, mas cremos e agimos como seguidores de Cristo. Olha só, nós não brincamos de religião, mas cremos e agimos como seguidores de Cristo. Nós temos aí Mateus 7:21, que diz assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá? Nós não brincamos de religião. Então nós temos que fazer. Então, irmãos, que nós tenhamos muito cuidado realmente com a palavra de Deus, com aquilo que nós temos que fazer, aquilo que a palavra nos diz para fazermos. Na medida que nós erramos, nós temos que pedir perdão a Deus, como nós vimos agora há pouco, e voltar para o caminho correto, né? Questões ligadas à profissão de fé. Bom, depois disso tudo que nós ouvimos, se alguns
dos irmãos quiserem fazer alguma pergunta, e se eu souber eu posso responder, senão nosso pastor está aqui, nos ajuda também, para depois eu ler isso com os irmãos, tá bom? Alguma pergunta? Como ninguém se manifestou, no dia, por exemplo, que os irmãos forem fazer aquela reunião com os presbíteros para saber sobre a sua fé, responder algumas perguntas, tem uma pergunta interessante aqui agora. Agora, tudo que nós vimos, nós lemos, e que os irmãos entenderam da palavra de Deus, e com certeza o Espírito Santo colocou no teu coração isso hoje, né? A pergunta seria assim: vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamentos, são a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática dada por ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta. Aí os irmãos respondem. O que os irmãos respondem? Podemos responder aquela pergunta? Ok? Então tá bom. Bom, se tiver alguma pergunta ainda, os irmãos façam, por favor, senão nós vamos terminar. Nós adiantamos bastante hoje. Quem está com fome não precisa levantar a mão. O que a gente vê é que esse assunto, eu até falei que o estudo passado era um dos mais longos desse livro, e aí depois, Gilmar, quando eu fui mandar os slides para você, foi que eu concluí. Falei, gente, o estudo do Gilmar é o mais longo do livro, porque você vê que o estudo tem 8 divisões, né? Então, acabou que esse foi o estudo mais longo. A gente teve que avançar um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, eu creio que é muito bom a gente poder ter essa exposição, né? E poder fazer perguntas e tirar as dúvidas sobre isso, entendendo que, ao meu ver, que realmente é um estudo importante. A questão da palavra de Deus, entender o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, a importância dela. Você vai perceber que a parte final é dividida em cinco sub-itens, e é porque os antigos ensinavam assim, eles diziam que a Bíblia, a nossa relação com a Bíblia, a gente pode memorizar pensando nos dedos da nossa mão, né? Aí você vai ver que esses 5 itens têm a ver com isso. A Bíblia tem que ser ouvida, depois lida, depois estudada, meditada e praticada. Então, ler, ouvir, meditar, estudar, praticar, né? Logicamente, mudei um pouquinho a ordem, mas essas 5 coisas sempre têm que estar em equilíbrio. Se você está dando uma ênfase em uma coisa só e deixando outras, então o ideal é que você sempre pense na sua relação com a Bíblia, como sempre lembrando aí dos dedos da sua mão, né? Acho que a gente pode finalizar, né, Gilmar? Ok. Então, sim. Meus irmãos, muito obrigado aí pela presença. 2 pessoas precisaram sair, me avisaram aqui, o José Eduardo, ele e a Bia saíram. O José Eduardo disse que a tia dele faleceu. Não. Recebeu a notícia lá do falecimento da tia e aí ia agora acompanhar a mãe dele lá. Inclusive, a gente vai fazer uma oração já para que Deus abençoe a família do José Eduardo, né? Vamos fazer, então, a oração final e depois vamos tirar a nossa foto. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vou orar, então. Ótimo. Por favor, Gilmar. Ok. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este dia. Te louvamos pelas nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelos alunos desta classe, Senhor, os novos membros que nós tivemos hoje. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando o dia de cada um, que essa palavra possa ficar na mente, no coração de cada um, que possa ruminar essa palavra hoje que ouvimos, Senhor, que nós possamos todos fazer isso e que ela possa, ó Pai, todos os dias de nossas vidas estar no nosso coração, na nossa mente, que possamos viver a Tua palavra. Nos Amém. ajude, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos ajude a cada dia a viver o Teu Evangelho, Senhor. Nós te agradecemos também pela vida do Zé Eduardo, Senhor,
E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja consolando a vida dele, dos seus familiares, Amém. pela perda da sua tia, Senhor. Nós não conhecemos, mas Tu conheces a vida dessa família, Senhor. Que o Senhor possa abençoar ricamente o Zé Eduardo e sua família nesse momento e que eles possam, ó Pai, descansar no Senhor e esperar no Senhor, ó Pai, o consolo. Amém. Nós te agradecemos por tudo, te peço que o Senhor nos dê um bom domingo, um restante de dias, Senhor, que a Tua palavra novamente será pregada à tarde, que todos possam ouvir a Tua palavra nesse dia ainda. Amém. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, por tudo, Senhor. Amém. Amém. Vamos tirar nossa foto, gente? Foto oficial. Vamos aqui ajustar nossos vídeos. Ok. Peraí, eu disparei sem querer a foto aqui. Estava ainda acertando. Pronto. Aí, atenção, 1, 2, 3, agora. Aí. Joia, gente. Um bom restante de domingo aí para todos. Amém. Deus abençoe todos aí. Estejamos nos aprontando aí para o culto da noite, hein? Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Obrigada, Pedro Gilmar. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.